Amém, irmãos. Amém. Então, shalom, shalom, né, a todos os irmãos. Mais uma vez estamos aqui para agradecer ao Pai, né, pelo fôlego de vida que Ele tem nos proporcionado e pela sua misericórdia, né, que Ele tem nos concedido a cada dia, a cada manhã, né, para a honra e glória do seu nome. E agradecemos ao Pai o privilégio de estarmos aqui, né, na presença para realizar o sacrifício, né, o memorial da manhã, que o Eterno pediu ao seu povo, né, como sinal. Que seja feita a vontade do Pai em nossas vidas, não só hoje, né, mas como para todo sempre. Amém, irmãos. Amém. Então, Shema Israel, né? Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Ouve a Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás Yahweh, o teu Deus, todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. E estas palavras, né, que hoje eu te ordeno estarão em teu coração, e delas falarão sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. E também as amarrarás como sinal na mão e como faixa na testa, e as escreverás nos portões da tua casa e também nas tuas portas. Amém, irmãos. Amém. Louvado seja o Eterno em nome de Yahushua. E agradecemos, Pai, em nome de Yahushua, por tudo que o Senhor tem feito na vida dos irmãos, né, na minha vida, para a honra e glória do teu nome. Continua nos instruindo, nos ensinando, nos guiando, Pai, na tua palavra, nos teus caminhos. Não permita que nenhum mal aconteça com os teus filhos, Pai. Livra-nos de toda a maldade, né, a transgressão. Nos desvia, Pai, da flecha do maligno, também do laço do passarinheiro. Para que nós possamos, Pai, estarmos firmes na Tua Palavra, sendo guiados, né, conforme o Senhor determina, conforme a Sua instrução. Desde já eu agradeço por tudo, né, em nome de Jesus, né, em nome de Yahushua HaMashiach, e acampa Teus anjos, Pai, na casa de cada um dos irmãos, e atende, Pai, os pedidos, os desejos de cada um dos irmãos, né, que faz parte da Bíblia Leftável, que fazem parte do teu povo, né, o povo de Yahushurum, né, o povo de Israel, né, o povo da Teshuvah com Yahushua, Mashiach também, todo o povo de Israel, né, as duas casas de Israel. Atende, Pai, o pedido dos teus filhos, conforme a tua vontade, Pai. E que assim seja feita a tua vontade na vida de cada um dos irmãos. Amém, Pai. Amém. Então, hoje vamos iniciar aqui, irmãos. Vou ler o Salmo 32, que diz o seguinte. Salmo 32. Bem-aventurado aquele que tem, né, suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Né? Como é feliz aquele que o Senhor não considera iníquo, né, e cuja alma não há hipocrisia. Enquanto mantive meus pecados, né, ou seja, minhas transgressões inconfessos, meus ossos se definhavam e minha alma se agitava em angústia. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim e minhas forças desvaneceram como a seiva em tempo de seca. Confessei-te o meu pecado, reconhecendo a minha iniquidade, né, minha transgressão, e não encobri as minhas culpas. Então declarei: confessarei minhas transgressões para Adonai, e tu perdoaste a culpa dos meus pecados. Dessa maneira, todos os que têm a emuná, né, a fé, orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando há muitas águas se levantarem, elas não alcançarão. Tu és o meu abrigo seguro, tu me livras das aflições, e com cânticos de salvação me envolves. E diz o Senhor, né, diz Adonai: instruir-te-ei e te guiarei no caminho a seguir. Os meus olhos estarão sobre ti para aconselhar-te. Não sejas como o cavalo ou como a mula, que não possui compreensão,
mas precisam ser controlados, né, com o uso de freios e rédeas. Para o contrário, não poderiam obedecer, né? Caso contrário, não poderia obedecer. No caso, as mulas, né, nem os cavalos, eles não obedecem se não tiver os freios e as rédeas. Muitos são os sofrimentos do ímpio, né? Ou seja, aqueles que conhecem a palavra de Deus e abandonam, né? Mas a bondade do Senhor protegerá quem nele confia, né? Quem protegerá aqueles que têm a emunar, né? O Senhor, a bondade do Eterno. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, né? Então, olha aqui, alegrai-vos no Senhor, ó justos, né? E cantai bem alto, vós todos que sois retos de coração. Amém. Amém. Então, a gente vê aqui, né? Então, para nos alegrarmos sempre no Senhor, né? Ó justos, né? Então, aqueles que estão ouvindo as instruções do Eterno e colocando em prática, né? Então, vamos nos alegrarmos na presença do Pai, né? Que Ele está nos guiando, né? Para a honra e glória do Eterno, para continuarmos, né, seguindo retos, né, de coração, conforme os caminhos que o Senhor determinou para o seu povo. Amém? Então, louvado seja, né, o Eterno, né? E bem-aventurado aqueles que têm suas transgressões perdoadas e seus pecados, né, apagados, né? Então, seremos bem-aventurados se o que nos arrependermos, né, dessas transgressões, dessas falhas, né, e não passarmos a voltar a cometer, né, esses pecados, e também, né, pedir perdão ao Eterno através do nome do Messias, né, Yahushua HaMashiach, e não voltarmos a agirmos, né, temos as mesmas atitudes que cometemos antes, né, pedimos força, pedimos ao Eterno justamente para Ele nos guiar, né, e nos livrar desses desejos ou dessas atitudes que desagradam ao Pai, né? Que desagradam a palavra de Deus, né? Que fazem com que a gente venha se desviar da instrução do Eterno, da sua Torá. Amém, irmãos? Então, pedir ao Pai, né? Roxiana e Roxiana, né? Salva-nos, né? O Eterno. Ele vai ouvir o seu clamor, né? E o meu clamor também, porque ainda enquanto estamos vivos, né? Então, ainda enquanto estamos vivos, temos ainda a oportunidade, né, de pedir perdão ao Pai devido às nossas falhas. Amém? Seja feita a vontade do Pai, em nome de Yahushua HaMashiach. E a palavra da manhã que eu abri aqui veio Miqueias 7. Diz o seguinte: a que infelicidade a minha, né? Sou como um homem faminto, que depois da colheita de verão procura figos da figueira e uvas na parreiras. Todavia não encontra mais nada, porque todas as uvas e todos os figos maduros, né, já foram tirados. Eis que as pessoas piedosas desaparecerão dessa terra. Não há pelo menos um justo entre a humanidade, e todos os homens estão à espreita, armando ciladas para derramar sangue. Cada ser humano caça seu próprio irmão com um laço. No caso aqui, né, não vai ter o que? A palavra de Deus, né, que vai estar guiando, né? Justamente não vai ter um justo que vai estar ouvindo as instruções do Eterno e colocando em prática, né? Então, por isso que o próprio ser humano vai caçar seu irmão com um laço, né? Ou seja, com uma armadilha, né? Um laço do passarinheiro, né? Porque justamente levando as outras pessoas a pecar, né? Porque eles não estão conseguindo ouvir as instruções, né? Não vai ter, né, uma pessoa piedosa sequer. E todos estão com as mãos prontas, né, para praticar o mal, né? Então o governo exige suborno e o juiz aceita agrados e presentes. Os poderosos impõem o que querem sobre a terra e todos tramam em conjunto, né? O melhor entre os meus irmãos é como um espinheiro. O mais justo é pior que uma cerca de espinho. Eis que é chegado o dia profetizado, né, pelas suas sentinelas, né? O dia do castigo de Deus.
E, portanto, desde agora reinará a confusão, né, entre eles. Não confieis nos vizinhos, tampouco acrediteis nos amigos. Tende todo cuidado com o que dizeis e partilhais com aquele que te abraça. Pois chegou o dia em que o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora se insurge, né, contra a sogra, e os grandes inimigos dos homens são seus próprios familiares, né? Então, até o que o próprio Jesus fala, né? Seus inimigos serão aqui, né, os seus familiares. Contudo, quanto a mim, depositarei toda a minha confiança em Yahweh, né, o Senhor, e manterei minha esperança em Elohim, né, no Deus, o meu Salvador. O meu Elohim, Deus, ouvirá a minha oração, né? Então, por mais que estejamos com todos, né, contra nós, né, adversários, até os nossos próprios familiares, né, nós temos que depositar toda a nossa fé, toda a nossa emuná em Yahweh, né, o nosso Senhor, né, e assim a gente vai manter as esperanças, né, que o Todo-Poderoso, né, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, deu, né, ao seu povo, né, e como ele também é o nosso Salvador. Então, o meu Elohim, né, o Deus, ouvirá a minha oração, né, porque o Eterno vai ouvir a oração, porque estamos colocando nele, né, a nossa confiança, né, ou seja, a toda a confiança no único, né, e Deus verdadeiro, o único que pode nos salvar, né, Yahweh de Sebaot. Ó minha inimiga, não te alegres com a minha desgraça, embora eu tenha assim caído, me reerguerei, ainda que eu esteja vivendo em trevas, né, ou seja, em escuridão. Yahvé, o Senhor, haverá de ser minha luz, né, de minha a minha compreendendo que, devido ao meu pecado, né, devido à minha transgressão contra Yahvé, devo suportar a sua ira, até que ele apresente a minha defesa e estabeleça o meu direito. Então, minha inimiga, tu haverás de ver tudo isso e ficarás coberta de confusão. Tu que me questionastes, onde é que está o teu Deus? Agora serão os meus olhos, né, que contemplarão a tua queda. Eis que ela será pisada como os barros da rua. Eis que o dia de reedificar os meus muros chegará. O dia em que as minhas fronteiras, né, de que as minhas fronteiras serão ainda ampliadas, virá em breve. Naquele dia virão a ti gente da Síria e das cidades do Egito, e desde o Egito até Nará, o rio Eufrates, e de mar a mar, e de montanha a montanha. Mas a terra será entregue à destruição por causa dos seus moradores, devido ao fruto, né, de suas más ações, né? Então, devido às nossas atitudes, né, também corresponde ao fruto, né? Então, se temos boas atitudes, né, perante ao Eterno, ou seja, temos bons frutos, né? Teremos bons frutos. E não é isso que o próprio Jesus fala, né? Que conheceremos, né, os falsos profetas, né, pelos frutos, né? Então, mais ou menos isso, né? Então, aqueles que estão andando conforme a palavra do Eterno, né, vão ter bons frutos. Amém? Continuando aqui, eu estou lendo Miqueias 7, né? Diz o seguinte, versículo 14: Pastoreia, pois, o teu povo com o teu cajado, o rebanho da tua herança que vive à parte numa floresta, em férteis passagens no Carmelo. Permite-o pastar em Bazã e em Gileade com os tempos de outrora. Sim, como nos dias em que deixastes o Egito, ali eu te revelarei as minhas maravilhas. As nações verão tudo isso e se envergonharão, despojada de toda a sua glória e poder. Colocarão a mão sobre a boca e sobre os ouvidos de tanto pavor. Lamberão o pó da terra como a serpente, como os animais que se arrastam pelo chão. Sairão tremendo dos seus esconderijos e virão à presença de Yahweh, o nosso Elohim Deus, com grande temor e tremor, e tomadas de medo te reverenciarão. Quem é, pois, comparável a ti,
o El, né, o Deus que perdoa todos os pecados e não mais relembra as transgressões dos remanescentes da tua herança. Eis que tu não permaneces irados para sempre. Pelo contrário, teu prazer eterno é demonstrar o teu amor. De modo, né? Então, o prazer eterno, né, do Pai é mostrar o amor dele, ou seja, a sua palavra, a sua instrução, né? De novo, terás compaixão de nós, pisarás as nossas malignidades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás tua lealdade a Jacó e teu amor misericordioso a Abraão, conforme assim o prometeste sobre o juramento aos nossos antepassados na antiguidade. Amém, irmãos. Amém. Então, louvado seja o Eterno, né? Em nome de Yahushua HaMashiach. E que toda honra e toda glória seja dada ao Pai, né? A gente vê aqui que o Miqueias 7 fala um pouco do juízo, né? Sobre a corrupção, né, de Israel. Fala também do ressurgimento de Israel, né? Ou seja, quando ele passa a se arrepender, né, dos pecados, né? E também mostra aqui, né, a oração pela misericórdia, né, de Deus, né, pelo povo, né? Então tudo isso fala isso das instruções do povo de Deus, né? Andar no caminho, né? Antes não éramos do povo de Deus, né? Mas passamos a ser do povo de Deus. Aí o povo de Deus, né? Vamos dizer assim, erraram, né? Pegou, né? A corrupção de Israel, né? O pecado, a transgressão não existia mais em Israel. E depois fala do ressurgimento, né? Onde haverá a minha luz, né? Ou seja, onde haverá a palavra dele em Israel. Amém? Então foi essa a palavra da manhã que eu vim trazer, né? Para que a gente tenha justamente essa esperança, né? Que o Eterno vai estar renovando sempre Israel, né? Conforme a sua luz, né? Ou seja, conforme a sua palavra. Amém? Então que assim seja feita a vontade do Pai, né? Para a honra e glória do Eterno. Amém, irmãos. Então, shalom, shalom. Tenha um excelente dia na presença do Eterno. Amém. Amém. Shalom, irmãos. Obrigado aí ao irmão pela palavra. Louvado seja o Eterno. Eu permiti que a gente esteja na sua presença, né? Principalmente nesses horários, né? Ele estabeleceu para o seu povo, o povo de Israel, para que a gente faça o sacrifício de aroma suave diante da sua presença. E eu vou começar, irmãos, com a leitura aqui de Jeremias, capítulo 7. Esta, pois, é a palavra que veio a Jeremias, da parte de Adonai. Coloca-te junto à porta do templo de Adonai e prega esta mensagem. Escutai a palavra de Adonai, vós todos os judeus, que entrais por estas portas, para adorardes Adonai. Assim declara Adonai, o Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Corrige a vossa maneira de ser e proceder, e eu vos farei habitar nesse lugar. Então veja que para o Eterno habitar em si no nosso meio, temos que corrigir as nossas maneiras de ser e proceder. Então tem que ter alguma obra, né? Santa. Isso é falado desde o princípio. E no Novo Testamento, como as pessoas gostam de falar, não é diferente. Tem que ter obra, tem que ter comprovação de mudança de vida para que o Eterno venha habitar no meio de nós. Não depositeis a vossa confiança em discursos mentirosos. Confiança aqui, né? Emuná. Então, não depositeis a vossa fé em discursos mentirosos, que apenas alarmeiam. Este é o templo de Adonai. Vinde para o templo de Adonai, o templo do Eterno. Portanto, se realmente corrigires as vossas atitudes e ações, e se de fato passardes a tratar uns aos outros com verdade e justiça, olha quanta palavra-chave, irmãos. Só sinônimo de Torá. Isso que é algo interessante. Então, quando a gente começa a guardar, eu falo Torá porque a gente está até familiarizado aqui, o pessoal do grupo, mas é a instrução do Eterno. Quando a gente começa a estudar e praticar as instruções do Eterno, aí a gente começa a mudar.
e se não oprimirmos o estrangeiro, o órfão, o necessitado, a viúva, e não mais derramardes sangue inocente nesse lugar, e não correres atrás das divindades estrangeiras para a vossa própria destruição. Então eu mesmo os farei habitar nesse lugar, na terra que concedi aos seus antepassados, desde a antiguidade e para sempre. Então, se de fato a gente começar a obedecer o Eterno, ter mudança de atitude, provar para nós mesmos, para o Eterno, para o mundo, que tivemos esse novo nascimento, aí sim o Eterno começa a olhar para nós de uma maneira diferente, começa a habitar, começa a se aproximar de nós. Porque quando a gente está pecando, quando a gente está transgredindo as instruções do Eterno, nós se afastamos do Eterno. Eis que vós vos fiais em palavras fraudulentas, que não têm o menor poder de ajudar a quem quer que seja. Imaginais vós que vos é lícito roubar e matar, cometer adultério e jurar falsamente, ou por deuses falsos, queimar incenso a Baal e seguir as orientações de outras divindades, que nem sequer conheceis. E depois simplesmente comparecer ao templo e leva o meu nome para fazer uma visita e pensar, vimos ao templo, agora estamos seguros. Ora, seguros para continuar com todas essas práticas abomináveis? Eita, que agora é o tempo atual. Isso eu também achava dessa maneira. É uma doutrinação tão pesada que fazem conosco que a gente não consegue compreender isso aqui. E isso é muito atual, irmãos. As pessoas faz suas abominações, passam uma semana totalmente abominável diante do Eterno, e ele fala, não, no domingo eu vou para a igreja, porque eu vou tirar uma olhada, vou tirar as coisas ruins, e sai da igreja com consciência limpa, como realmente tivesse tudo perdoado ali, e poderemos voltar a pecar. Uma dessas situações é o carnaval, né? O período que a gente está vivendo, o pessoal faz suas abominações durante aí 4 dias. Na quarta-feira de cinzas, eles vão lá na igreja e agem com o pecado está perdoado em si. Aí começa a fazer um grande jejum, né? De obras malignas durante 40 dias para ficar com peça. Então, o carnaval seria uma despedida da carne, né? Por isso que é carnaval, vem de festa da carne em si. Este templo onde meu nome é invocado será porventura que se tornou um covil de ladrões para vos reunires? Muito cuidado, eis que eu mesmo estou observando tudo isto. Palavra de Adonai. Portanto, vai agora mesmo a Siló, ao meu lugar de adoração, onde primeiro fiz uma habitação, em honra a meu nome, e veja o que ele fez por causa da infidelidade de Israel, o meu povo. Contudo, hoje visto que praticaste todas essas obras, palavras de Adonai, considerando ainda que não escutais quando eu vos falava com instância e sem me cansar, e não respondeste aos meus apelos, eu trarei este templo que leva o meu nome e sobre o qual depositais a vossa confiança, ao lugar de adoração que vos dei aos seus pais, da mesma maneira que tratei a Siló. Eu mesmo vos expulsarei de diante da minha pessoa, como fiz com todos os vossos compatriotas, o povo de Efraim. Então, olha que coisa interessante. Então, a gente está falando atualmente. Olha para Jerusalém. Hoje, né, dia 1/3/2025. Olha para Jerusalém. Olha para Israel. A que está lá, né? A ONU diz que é Israel. E olha como está. Olha as guerras, olha como está o templo, olha como está a situação toda lá. Por que tudo isso aconteceu? Olha um pouco mais no passado, olha como também estava Israel, como estava o povo da terra. Bem mal, né?
Por quê? Porque transgrediram. E o que vai acontecer contigo que não tem obras? Que acha que tudo pela graça, não precisa fazer mais nada? O que vai acontecer contigo? Pode continuar pecando, porque Deus é um pecador, mas algum pecado. Pode continuar pecando, porque Ele vai sempre te amar. É bronca, né? E tu, Jeremias? Não interceda por esse povo e não eleves em favor dele um só lamento ou uma oração. E não insista junto a mim, porque não vou dar ouvidos quanto a isso. Que é isso? O Pai não vai ouvir uma oração de intercessão. É bronca, né? Mas eu gosto de falar o seguinte: isso é para o povo de Israel, não é para o mundo. Como assim, rapaz? Qual a diferença? A diferença é que o povo de Israel sabia da Torá. O povo de Israel sabia da instrução do Eterno. O povo de Israel sabe como servir o Eterno. E não fazem por maldade. Não fazem porque não querem. O pessoal do mundo não sabia nada. E aí, temos que relevar isso. E tu? Tu sabe de alguma coisa? Se tu sabe, por que tu não guarda? Se tu guarda, e se tu não guarda e tu sabe, o que vai acontecer contigo? Era melhor que tu nem soubesse, como diz Pedro. Porque o teu estado fica pior do que era antes. Não vês tu como essas pessoas agem nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos já juntam a lenha, os pais acendem fogo e as mulheres preparam a massa para fazer tortas. A deusa que é chamada de Rainha dos Céus. Deus ainda fazem libações. Depois ainda fazem libações, oferta de bebidas derramadas, a outra falsa divindades. Tudo isso me ferir e provocar a minha ira. E uma religião aí, né, como falei sobre a quarta-feira de cinzas, adora a Rainha dos Céus. Adora outros deuses, fazem coisas a outros deuses. E dizem que amam o Eterno. Será mesmo? Aí eu te pergunto, Jeremias, o servo do Eterno, ele deve orar por essas pessoas? Se elas tiverem o conhecimento pleno do que é pecado, do que é as coisas, é bem complicado. Mas a gente sabe que, graças a Deus, na grande maioria, não sabe de nada, nem lê a Bíblia. E isso é uma misericórdia do próprio Pai, para ainda trazer salvação para eles. Contudo, será que é a minha pessoa que eles estão ofendendo? Questiona Adonai. Por isso, assim assevera Adonai, o Eterno: eis que a minha cólera ardente será derramada sobre este lugar, sobre todas as pessoas, os animais e as árvores do campo, como também sobre o produto do solo. Tal ira incendiará com fogo e não poderá ser exterminada. Assim afirma Adonai Todo-Poderoso: ó Deus de Israel, juntai todos os vossos holocaustos a outros tantos sacrifícios e devorai toda esta carne, vós mesmos, porque eu não disse e nem escrevi nada a vossos antepassados no dia em que vos fiz sair da terra do Egito, nem em relação ao holocausto e ao sacrifício. Entretanto, eu lhe ordenei o seguinte: escutai a minha voz, meu povo meu. Eis que eu serei o vosso Deus, e vós será meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos oriento. Tudo de bom vos ocorra. E viu lá em cima qual é esse caminho? É obedecer, é ter ações. Obedecer as instruções do Eterno, a instrução é Torá. Mas eles não escutaram, nem prestaram qualquer atenção à minha palavra. Decidiram andar de acordo com seus próprios desígnios, seus próprios caminhos, na dureza dos seus corações malignos, e me deram as costas do desprezo, em vez da face do respeito. Sendo assim, desde a época em que os vossos antepassados foram libertos do Egito, até o dia de hoje, eu vos enviei grande número dos meus servos, os profetas,
dia após dia. Porém, vós não os escutastes, tampouco acatastes a palavra que vos pregaram. Antes, tornaram-se obstinados e agiram de modo ainda pior que os seus pais e antepassados. Hoje a gente não vê algo diferente, né? É triste, muito triste. Nada novo embaixo do sol, tudo vai se repetir. Contudo, quando disserres tudo isso a essas pessoas, eles também não lhe darão ouvidos. Tu os chamarás e eles não te responderão. Tu então lhe dirás: esta é a nação que não obedece a Adonai. Obedecer, e tu obedece a Deus ou não? Ao seu Deus, tampouco aceitou a correção. A verdade e a lealdade foram destruídas e desapareceram dos vossos lábios. Corta os teus cabelos consagrados e lança-os fora. Entoa sobre os montes estereis uma lamentação. Portanto, Adonai rejeitou e abandonou esta geração que provocou a sua ira. Sim, os filhos de Judá praticaram o que eu reprovo e abomino, afirma Adonai. Para o templo no qual o meu nome é invocado, depositando nele as imagens dos seus ídolos. Eles construíram o alto de Tofete e no vale de Ben-Hinnom, a fim de queimarem seus próprios filhos e filhas como holocaustos, sacrifício que jamais ordenei e nem sequer pensei em requerer. Olha novamente essa questão de pensar. Temos que ter muito cuidado, irmãos, quando essa questão do pensamento aqui é bronca. Portanto, com toda certeza, se aproximam os dias, declara o Eterno, em que não mais chamarão esse lugar de Tofete ou vale de Ben-Hinnom, mas vale da matança. Portanto, ali mesmo serão derramados tanto cadáveres até que não reste mais um único espaço disponível. E assim os corpos desse povo servirão de alimento para as aves de rapina e para os animais selvagens. E não haverá quem consiga evitar que eles ataquem os cadáveres. Desse modo, darei fim ao burburinho alegre e satisfeito da cidade. Cala-se-á o noivo e também a noiva em Judá e nas ruas de Jerusalém, pois esta terra se tornará árida e vazia. Tudo por conta do quê? Do pecado do nosso povo, irmão. Então que a gente tenha cuidado para que a gente não venha transgredir os mandamentos do Eterno. Eu estou lendo com vocês também aqui o livro de Joel, capítulo 3. Em verdade, naquela época e naqueles dias, quando eu restaurar a sorte de Judá e de Jerusalém, reunirei todos os povos e eu farei descer o vale de Josafá, ou Yahu-Shapat, isto é, Yahu julga, e ali hei de julgá-los por causa da minha herança. Israel, o meu povo escolhido, porque eles maldosamente espalharam os israelitas pelo mundo e dividiram entre si a minha terra. Lançaram sorte sobre a minha gente e entregaram meninos em troca de prostitutas e trocaram meninas por vinho, se embriagaram mais e mais. O que tendes vós contra a minha pessoa? Tiro e Sidom e todas as regiões da Filístia. Porventura quereis vingar-vos de mim? Se vingança e o que desejais, retribuirei sem demora tudo quanto tens feito, já que levaste minha prata e o meu ouro, e depositaste meus mais valiosos tesouros nos vossos templos, e além de tudo, vendeste o povo de Judá
Judá e de Jerusalém aos gregos, sequestrados para muito longe da sua terra natal. Eis que eu os trarei do lugar para onde os vendeste e vingareis todo o mal que tendes praticado por os gregos. Isso aqui é algo bem interessante, porque a nossa cultura, né, a gente sabe que é grego-romano. Por quê? Porque os romanos, quando eles conquistaram ali o mundo todo, né, então os gregos também foram junto, eles acharam os gregos muito interessantes. Eles gostavam da filosofia grega. Então eles pegaram os sábios gregos e fizeram eles instruir seus próprios filhos. E aí, praticamente virou uma só cultura. Os deuses eram os mesmos, só mudava a questão dos nomes, mas a prática, as adorações sempre foi a mesma. Então está mostrando aqui, né, que a gente foi vendido para os gregos. E aí é o seguinte, né? Será que até hoje ainda estamos vendidos? Olha a cultura ocidental. Por que eles expõem tanto o Império Grego? Até da própria Bíblia. Vai ler Macabeus e começa a compreender como os gregos agem. Nosso calendário é santo, né? Então, porque eu sei que é gregoriano, então eu de Gregório, né, dos gregos. Mas estou falando da cultura grega romana, né? Então, toda a situação aí, que vem principalmente de Roma, é praticamente com os gregos. Então, que a gente tenha cuidado. Mas aqui também se encaixa a profecia lá de Gênesis 9. Os gregos, né, que é em hebraico, se não me engano, é Japã, eles são descendentes de Jafet. E diz que Jafet, ou Jafet, né, ele habitaria nas tendas de Sem. Então, nós estamos habitando na tenda de Sem por conta dos nossos antepassados que pecaram. Ele foi vendido para os gregos, foram para bem longe, e o Eterno está nos restaurando. E aí se concretiza o que vocês dizem. Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Venderei vossos filhos e as vossas filhas ao povo de Judá, e estes os venderão aos sabeus de Sabá, uma nação distante. Eis, portanto, o que determina a Adonai. Sendo assim, proclamai isto entre as nações. Preparai-vos para a guerra, convocai os guerreiros, juntai-se todos os homens de guerra e ataquem. Forjai espadas das réis dos vossos arautos e lançais das vossas podadeiras. Encoraja o fraco, dizendo: sou um valente. Então Paulo também fala, né, para encorajar os tímidos, né? O fraco deve ser uma pessoa que está tímido, está com medo, né? E é algo bem interessante. Antes falava que era guerra física, né? Mas agora a gente sabe que é espiritual. Então não vou ter medo da espada, vou ter medo ali de falar com uma pessoa, então a timidez em si. Apresentai-vos e vinde todas as nações em redor, e juntai-vos, ó Adonai, faz descer para lá os teus guerreiros. Despertai-vos, ó nações, e avançai para o vale de Josafá, pois ali me assentarei para julgar todos os povos vizinhos. Lançai a foice, pois a colheita já está pronta para a ceifa. Vinde, descei, pisai com força as uvas, pois o vosso lagar está cheio e os tornei transbordando. Tão grande é a magnidade dessa nação pagã. Multidões e mais multidões lotam ao vale de decisão preciosa. Este o dia de Adonai está muito perto no vale da decisão. O sol e a lua escurecerão e as estrelas já não brilharão. Adonai surgirá de Sião, e de Jerusalém levantará a sua poderosa voz. A terra e o céu tremerão. Contudo, Adonai
será o grande refúgio do seu povo e a fortaleza dos israelitas. Então reconhecereis que eu sou Adonai, o vosso Elohim, que habita em Sião, o meu tabernáculo e o meu santo monte. Eis que naquele dia os montes gotejarão vinho novo, das colinas manará leite. Todos os ribeiros de Judá terão água pura e corrente. Uma fonte fluirá diretamente da casa de Adonai. O templo de Adonai irrigará o vale das acácias. Eita! Quem é essa casa de Adonai? Sabemos que é Yeshua. Yeshua mesmo diz: destruirá esse templo, destruirá essa casa e eu reconstruirei em 3 dias. A gente sabe que é Yeshua. Acácias. O vale das acácias. A acácia é uma madeira, é uma árvore de uma madeira bem torta, né? Que o Eterno pediu para fazer a Arca da Aliança. Sabemos que essas acácias somos nós. Então, na mão do bom carpinteiro ali, o que é que acontece? Ele vai lixar bem trabalhado para ser um verdadeiro encaixe diante do Eterno. Olha que coisa interessante. E aí, o que é que acontece aqui? A casa de Adonai, Yahushua HaMashiach, ele irrigará o vale das acácias. Ele vai trazer vida para nós. A gente vai começar a ter vidas nesse vale. Por outro lado, o Egito ficará desolado. Edom se tornará um deserto, arrasado, por causa das malignidades desferidas contra Judá, em cujas terras derramarão muito sangue inocente. Judá, por sua vez, será habitada para sempre, e Jerusalém por todas as gerações. E purificarei a sua culpa do sangue que eu ainda não havia perdoado. Portanto, Adonai habita em Sião. Né, irmãos? Louvado seja o Pai Celestial, né? Por Ele permitir que a gente esteja na sua presença, por Ele permitir que a gente esteja nesse vale e que o seu Filho amado, né, venha derramar água viva sobre a nossa vida. Aleluia. Para finalizar aqui, irmãos, eu vou ler com vocês 1 João capítulo 5. Todo aquele que crê em Jesus é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao Pai, de igual modo, ama também o que dele foi gerado. Desta maneira sabemos que amamos o Filho de Deus, quando amamos a Deus e obedecemos seus mandamentos. Opa! Interessante, né? Vamos lá, mandamento. Portanto, nisto consiste o amor de Deus, que praticamos seus mandamentos. Então quer dizer que tu ama a Deus só se tu guardar mandamento. Mas eu amo a Deus, mas não tira essa questão do mandamento, eu não guardo, mas eu amo a Ele. Então está me entendendo. O amor em si é a questão da prática, é algo concreto, não é algo abstrato. Não adianta dizer que eu amo alguém e acabo maltratando, acabo fazendo ela sofrer. Isso não é amor. Claro que tem motivos certos. Como assim motivos certos? Vamos lá. Tem vários testemunhos aí, atual, né? E também no passado, que tanto homens quanto mulheres largaram em si os seus familiares para viver da palavra da terra. E aí os não conseguiam às vezes compreender e acabavam sofrendo. E aí esse sofrimento não procede do Eterno. Acabou um casamento por conta da palavra de Deus, trouxe sofrimento. Deus que mantém as exceções, temos que também ter cuidado. E os seus mandamentos não são penosos, olha. É fácil de cumprir, só para a gente se dedicar. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E este é o triunfo que vence o mundo, é a nossa fé. Quem é que pode vencer o mundo? Somente a pessoa que crê que Jesus é o Filho de Deus. Este é aquele que veio por intermédio de água e sangue. Jesus Cristo. Não apenas mediante a água, mas por água e sangue.
e o Espírito é quem dá testemunho. Portanto, o Espírito é a verdade. Assim, há três que proclamam o testemunho: o Espírito, a água e o sangue, e a plena consciência entre os três. Eu não vou entrar nesse mérito não, porque tem pessoas que não gostam sobre essa questão de três aqui, se é um enxerto ou não. Deixa isso para lá. Nós aceitamos o testemunho dos homens. Contudo, o testemunho de Deus tem mais valor. Portanto, é a palavra de Deus que Ele próprio afiança acerca do seu Filho. Ora, quem crer no Filho de Deus tem em si esse testemunho. Todavia, todo aquele que não deposita fé em Deus o faz mentiroso. Portanto, não crê no testemunho que Deus proclama acerca do Filho. E o testemunho é este, que Deus nos concedeu a vida eterna. E essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Conselho final do amado pastor. Eita, aqui é um título, né? Perdão. Estas orientações vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Como é que tem a vida eterna? Obedecendo os mandamentos. A vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Esta é a segurança que temos para com Ele, que se lhe fizermos qualquer pedido de acordo com a vontade de Deus, temos a certeza de que Ele nos dá atenção. E de estarmos certos de que Ele dá atenção a tudo quanto lhe rogamos. Estamos convictos de que recebemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir seu irmão cometendo um pecado, não leva à morte, ore. Mesmo que pecado leva à morte, pecado que não leva à morte. Presta atenção. Ore, e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àquele cujo pecado que não leva à morte. Existe pecado que conduz à morte. Não estou ensinando que esse deve orar por esse. Toda injustiça é pecado. Contudo, há pecado que não induz à morte. Então, essa questão do pecado é tudo igual? Não. Tem diferença de pecado, sim. Ora, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não é escravo do pecado. Antes, aquele que é nascido de Deus o protege e não permite que o maligno o possa tocar. Estamos cientes de que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz maligno. Da mesma forma, temos pleno conhecimento de que o Filho de Deus é vindo e nos tem concedido entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E nós estamos vivendo daquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a verdadeira vida eterna. Filhinhos, acautelai-vos de falsos deuses, Elohims poderosos. A gente viu lá que Moisés era um Elohim, era um poderoso diante do faraó. Também, lá no próprio salmista, diz que nós somos deuses, filho do Altíssimo. Então, algo bem interessante, Deuses em si, ou Elohim, significa como fosse poderosos. Amém? Então, se mais algum irmão quiser fazer alguma leitura, trazer alguma passagem, fazer alguma oração, pode ficar à vontade. Shalom, shalom. Amém. Louvado seja Yahweh. Shalom, irmão. Boketov. Sim, eu vou ler um texto. Aqui pequenininho, um versículo e depois um maior. Bendito seja Yahweh. Deixa eu pegar aqui. Deus. Lucas 18:8 diz assim: eu digo a vocês, para a justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra?
ministrou no meu coração essa manhã sobre as lamparinas acesas e apagadas, mas principalmente aquelas que estão apagadas. Amém. Eu vou ler. Deixa eu responder meus filhos aqui, peraí. Lucas 12, do 35 ao 59, diz assim: E Yahoshua disse ainda: Fiquem preparados para tudo. Estejam com sua roupa bem presa, cinto, e conservem as lamparinas acesas. Sejam como os empregados que esperam pelo patrão, que vai voltar da festa do casamento. Meu Deus, aleluia. Logo que ele bate na porta, os empregados vão abrir. Aleluia. Felizes aqueles empregados que o patrão encontra acordados e preparados. Amém, Pai. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. O próprio patrão se prepara para servi-los. Mandará que se sentem à mesa e ele mesmo os servirá. Eles serão felizes se o patrão, ao os encontrar alertas, mesmo que chegue à meia-noite ou até mais tarde. Lembrem-se disso. Se o dono da casa soubesse a que horas o ladrão viria, não deixaria arrombar a sua casa. Vocês também fiquem alertas, porque o Filho do Homem vai chegar quando não estiverem esperando. Esta parábola é só para nós, ou é para todos? Sabemos que é para nós, né? Porque o mundo não quer ouvir a instrução, o mundo não está dando atenção às palavras, e bem como os irmãos leram aí, tem como orar por uma pessoa que está desdenhando da palavra, ou que não quer obedecer, só quer ouvir. Que o Pai tenha misericórdia dessas vidas. E chegará um tempo em que pai contra filho, filho contra mãe, mãe contra sogra, nora contra sogra. Meu Deus. Louvado seja Yahweh. Fiquem firmes, guerreiros. Feliz aquele empregado que estiver fazendo o que o seu patrão falar. Peraí. Mas imagine que acontecerá se aquele empregado pensar que o patrão está demorando muito para voltar. Imaginem que esse empregado começa a bater nos outros empregados e empregadas e comer e beber até ficar bêbado. Então, o patrão voltará no dia em que o empregado menos espera e na hora que ele não sabe. Aí o patrão mandará cortar o empregado em pedaços e o condenará a ir para um lugar aonde os desobedientes vão. Eu mesmo vou tirá-lo do meio do meu povo. O pai não falou? O pai está falando, irmão. O empregado que sabe qual é a vontade do patrão, mas não se prepara e não faz o que ele quer, será castigado com muitas chicotadas. Mas o empregado que faz alguma coisa que merece castigo, esse empregado será castigado com poucas chicotadas. Assim será pedido muito de quem recebe muito, e daquele a quem é muito é dado, muito mais será pedido. Aleluia. E Yahoshua continua: Eu vim para pôr fogo na terra, e como eu gostaria que ele já estivesse aceso. Tenho de receber um batismo, e como estou aflito até que isso aconteça. Vocês pensam que eu vim trazer Shalom ao mundo? Pois eu afirmo a vocês
não vim trazer a Shalom, mas divisão. Justamente o que foi ministrado pelos irmãos. Por causa da Torá, por causa das instruções. Eu não entendo por que faz isso. Mas eu tenho visto algumas coisas que eles estão fazendo. São palavras, irmãos, de pessoas que vê, olham, contemplam o que o Eterno está fazendo nas nossas vidas. Mas qual é a dificuldade de entender que aquilo é a vontade do Pai para os seus filhos? E dizem que servem a Ele. Esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração, a sua obediência a mim está longe, como o Oriente para o Ocidente, está longe de mim. Porque daqui em diante, uma família de 5 pessoas, eita meu pai, de 5 pessoas, ficará dividida. 3 contra 2, 2 contra 3. Os pais vão ficar contra os filhos. Irmãos, eu não ia ler isso, viu? Tipo assim, eu não escolhi falar, eu vou ler isso aqui que os irmãos tá. Entendeu? O Eterno ministrou isso no nosso coração. Os pais vão ficar contra os filhos contra os pais, as mães vão ficar contra as filhas, e as filhas contra as mães. As sogras vão ficar contra as noras, e as noras vão ficar contra as sogras. E Yahushua disse também ao povo: quando vocês veem uma nuvem subindo no oeste, dizem logo, vai chover. E de fato chove. E quando sentem o vento sul soprando, dizem, vai fazer calor. E faz mesmo. Hipócritas, vocês sabem explicar os sinais da terra e do céu. Então por que não sabem explicar o que querem dizer os sinais desta época? E Yahushua terminou dizendo, por que é que vocês mesmos não decidem qual é a maneira certa de agir? Se alguém fizer uma acusação contra você e levá-la ao tribunal, faça o possível para resolver a questão enquanto ainda está no caminho com essa pessoa. Isso para que ela não leve ao juiz e o juiz o entregue ao guarda e o guarda ponha você na cadeia. Eu lhe afirmo que você não sairá dali enquanto não pagar a multa toda. Amém? Shema Israel. Irmãos, prestem atenção. Achará paz na terra? Não. Vai ter divisão. Vai ter poucos obedecendo e muitos em desobediência. A gente ama muito as pessoas porque conhece o físico, mas só o coração daquela pessoa o Eterno conhece. E o Pai está dizendo o que tem naquele coração. A gente tem misericórdia, a gente gosta, a gente não maltrata. Mas a gente sabe, pelas ações, o que tem aquele coração. Obedeça ao seu Pai que está nos céus. E preste atenção no que Ele está dizendo para você fazer, para você resolver, para você parar de fazer. Senão Ele vai trancar nas trevas exteriores, interiores. E aí vai começar as pestes, as tribulações, vai vir enfermidades, vai vir depressão. Justamente porque você não quis dar ouvidos
não quis resolver, e ele está só dando tempo para você obedecê-lo. Mas você está procrastinando uma situação que não tem lógica. Ficar assim porque você já sabe o que tem que ser feito. Para, resolve, porque senão a mão do Eterno vai pesar contra você. Em todas as situações que está sendo ministrado no seu coração, preste atenção. Alinha os seus pensamentos, a sua rotina, a sua vontade, a verdade do Eterno, a sua vontade que é a dele, que eu estou falando aqui com servos do Eterno. Alinha tudo para que ele venha e traga na nossa vida a Shalom com o Eterno. E não as pragas. Lembra do Egito? Por causa da desobediência do povo, aconteceu aquilo. A manifestação do poder do Eterno sobre os filhos da desobediência. Deus que no próximo Shabbat eu venha falar mais. Eu gosto muito dessa ministração, porque uma vez o irmão fez um estudo muito bom, mas, irmãos, o irmão Felipe Menezes, ele fez, só que o coração dele estava com tantas preocupações do mundo, com tantas coisas deste mundo, que ele apagou esse estudo. Eu pude ler algumas coisas, eu falei, manda logo. Parecia uma coisa, né? Manda logo para mim esse PDF, para eu estudar, para mim me alimentar também. No outro dia ele apagou, irmãos. Ele demorou tanto tempo para fazer, mas ele apagou por medo. A mente dele fez um buf, que ele desviou. Ele acabou com tudo. E agora está indo para outros cantos que não agradam ao Eterno. Tome cuidado. Aquele que está de pé, tome cuidado. O Pai está dizendo, faça. Ontem foi forte demais a palavra, demais. Que eu não tinha noção que ainda tinha resquício de anátema, de transgressão na minha vida. E o Pai mostra, graças ao Eterno, Ele mostra, bendito seja o teu nome, para a gente poder ficar limpo, para que não tenha, porque a gente vai vendo, vai caminhando na firmeza da palavra, mas o Eterno vai falando, olha, ainda tem mais uma coisa, vai tirando, pessoas vão te ligando, vão incomodando, vão querendo tirar você do propósito. E aí você fala, não, eu não posso me dobrar a isso, eu não posso voltar ao Egito, eu não posso. E aí coisas vêm mostrando para você, para, tira. Situações de desobediência. A cada um aqui, o Eterno tem falado essa semana passada e retrasada, mas muito forte. E eu entendi o que era ontem. Vocês estão me afrontando. As suas lamparinas estão apagadas. Achando que está acesa. Busquem santidade. Busquem verdadeiramente se arrepender dos seus maus caminhos. Hoje o irmão falou nesse versículo, nesses salmos, e eu senti. Ele perdoou as minhas transgressões. Naquilo que eu estava fazendo, Ele me perdoou. E aí, bendito seja Yahweh, eu não vou praticar aquilo que Ele me mostrou. Vou parar, vou mudando as minhas atitudes, as coisas que eu estava fazendo de errado. As mesmas coisas com os irmãos. Como o irmão sempre diz, irmão Arlindo, você está vendo o irmão no fundo do poço, vai na ponta, tenta ajudá-lo, mas não queira ir para lá, tirar ele lá embaixo, não. Não precisa acompanhá-lo, não. Você está vendo por que ele está lá? Então não acompanha, não. Testemunhos de irmãos, de pessoas, da palavra do Eterno que Ele mostra pra gente, para não fazer, não faça, não vá, não olhe. Sabe aquele
pisca-alerta e as pessoas insistem em passar do limite e aí cai dentro do buraco. Mas antes que caia, olha, presta atenção e dá um passo para trás, vai passando para trás e não queira cair no buraco. Porque aqueles que sabem, é impossível retornar ao caminho. Pelo orgulho, pela sua insensatez, transgridem e não voltam mais. Pensam que estão no caminho, mas não estão. Pensam que estão fazendo a vontade do Eterno, mas não estão. Enquanto estamos aqui, ouvindo essa palavra, sendo repreendidos, sendo alertados pelo nosso Pai, através de Yahushua, através da palavra. Bendito seja o teu nome, por esta palavra, por estas vidas, por este local, por este sacrifício todos os dias que Ele mandou os seus servos fazerem, que é justamente para trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Às 9 e às 13, não é brincadeira. É muito sério isso. Tirem as sandálias dos seus pés, porque esse lugar é santo. Este lugar é Kadosh. Amém. Shalom, irmãos. Tenham um excelente dia, uma excelente semana na obediência do Todo-Poderoso. Em nome de Yahushua HaMashiach. Shalom a todos. Mais alguém? Fica à vontade. Amém. Então finalize, irmão, por favor. Em nome de Yahushua HaMashiach. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yahushua, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, Yahweh teu poderoso, Yahweh apenas um. Amarás Adonai teu Elohim com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E essas palavras que hoje eu te ordeno, as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, e terá por ter filhinho e filactério nas suas mãos, e as escreverás nos batentes, na tua casa, e nas tuas portas. Bashem, Yahushua HaMashiach. Amém, irmãos. Shalom, shalom. O Espírito Santo, ele veio me dizer que o noivo vem buscar a sua igreja. Eu vi quando o céu se abriu, eu vi a fala de Deus. Eu vi Jesus dizer, minha igreja orou comigo na terra, e orar comigo no céu. Não tem estrada longa que eu não passe, não tem estrada longa que eu não passe. Tem Jesus na minha frente, Jesus quer me batizar. Não tem estrada longa que eu não passe, não tem estrada longa que eu não passe. Tem Jesus na minha frente, Jesus quer me salvar. Eu ia pelo um caminho, encontrei um homem, fiquei olhando aquele homem que era, mas veio na minha mente, é Jesus que está ali, 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 porque Jesus, ele é poderoso. O Espírito Santo, ele veio me dizer que o noivo vem buscar a sua igreja. Eu vi quando o céu se abriu, eu vi a fala de Deus. Amém. Eu vi Jesus dizer, minha igreja orou comigo na terra e agora vai orar comigo no céu.
Não tem estrada longa que eu não passe, não tem estrada longa que eu não passe. Tem Jesus na minha frente, Jesus quer me batizar. Não tem estrada longa que eu não passe, não tem estrada longa que eu não passe. Tem Jesus na minha frente, Jesus quer me salvar. Eu ia pelo caminho deserto, encontrei um homem, fiquei olhando aquele homem que era, vai ver na minha mente, é Jesus que está ali, 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 porque Jesus, ele é poderoso. Glória a Jesus, glória a Deus, glória ao Espírito Santo de Deus. Meu Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Glória a Jesus, glória a Jesus. A paz do Senhor para todos, no nome de Jesus Cristo. Jesus abençoe vocês todos. Abençoe eu e abençoe os irmãos todos aí. Amém. E abençoe as crianças, Jesus. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Em nome de Jesus.